A cruz onde tudo muda. Eu estava pensando aqui sobre o que a Páscoa desperta nas pessoas. O que acontece com as pessoas nesse período, né? Comoção, reflexão. Então eu estava conversando até com alguém que veio fazer um orçamento ontem, pertence a uma igreja não evangélica, e ele estava falando assim: nós estamos tendo um culto, vários cultos, 5:30 da manhã, e lá nos 5 conjuntos. E ele falou: a igreja está cheia nesses dias, por causa da quaresma, todas essas coisas, de pessoas estão, então, é um momento que eles pensam, refletem mais, e muda a frequência nas missas, nas igrejas em geral, normalmente, né? Também fala de intensidade. Outra coisa que acontece é a intensidade de devocionais. As pessoas pensam um pouco mais, leem mais, oram mais, e Deus ajude que a gente vá por esse caminho mesmo sempre, né? Mas jejuam mais. Os ritos que a gente tem, você conhece, tem procissões, tem apresentações, encenações nas igrejas. Também intensidade de atos como aqueles que entendem assim, de caridade, de ajudar as pessoas, de socorrer. E em meio a tudo isso, quantos olham para Jesus também? Quando eu converso com algumas pessoas, a ideia que vem para mim quando fala de Páscoa e fala do sofrimento e tudo que Jesus passou, é assim: tadinho, ele sofreu tanto, né? Um inocente, um justo, passar por tudo isso, nossa, ninguém merece. A humanidade é ruim mesmo. Como a humanidade é má? Ou, que pai é esse que diz que ama a humanidade e entrega o seu filho para passar por isso? E pasmem, eu ouvi de uma outra pessoa: entregar o filho é fácil, imagine ele vir no lugar. Eu não sei se para você é fácil. Para mim, eu preferia morrer, passar por tudo, não é assim? Com os filhos. Com os filhos fazem a gente sofrer mais. Então, mas não é nem essa coisa, porque a gente não pode entender Deus com a nossa capacidade, porque Deus não dá para entender e nem para explicar. Essa é a verdade. Mas somado a tudo isso, acompanhando minhas netinhas, estavam lá as perguntas das escolas, né? O que a sua família sabe ou crê sobre a Páscoa? E aí eu também faço uma pergunta para a gente: você, que explicação? Se alguém chega para você nesse momento, né? Você já sabe pelo menos que não tem nada a ver com coelho. Graças a Deus, eu espero que sim, né? Que não é só festas, né? Mas pode ser que você não tenha nada com coelho, mas só dá ovos e essas coisas. E se a sua vida é uma festa e você não entendeu o preço caro e tudo que envolvido, então não entendeu nada. Mas qual seria a sua resposta para alguém que te pergunta agora, nesse momento? Você não precisa me responder, mas perguntasse: qual é o sentido da Páscoa mesmo para vocês? Ou os nossos filhos, eu pudesse sentar com seu filho e perguntar: fala aqui para o pastor, né? Fala para o vovô pastor aqui, né? O que é Páscoa para você? O que papai e mamãe ensinou? O que você aprendeu? Nós estamos começando uma série de mensagens nesse mês de abril, exatamente por isso, porque a gente comemora a Páscoa. Todo ano já está com série de mensagens, a gente está pensando muito sobre isso, antecipadamente. Então, só para você saber, estou pregando hoje sobre crucificação. Semana que vem a gente tem o João pregando sobre o silêncio. Depois a gente tem a ressurreição de Jesus. E depois, por último, a esperança que a gente tem em Cristo. É isso que você vai ouvir esse mês. No terceiro domingo, quando eu estou falando da ressurreição, é o dia que a gente vai ter a nossa Santa Ceia, ao invés de fazer domingo que vem. Então convido você para estar nesse dia. Na verdade, eu quero convidar você para entender que todos os dias devia ser esse dia, devia ser Páscoa para a gente, e também devia ser culto do amigo. Queria desafiar você, porque como há muita comoção na Páscoa, quem sabe uma muito importante para o coração seria assim: quantos amigos, quantos parentes eu tenho, quantas pessoas que precisam experimentar Jesus. E eu quero fazer um compromisso: eu vou convidá-lo, orar por ele, me importar com ele, me interessar por ele, mas depois também trazê-lo aqui à igreja, para que ele ouça a palavra de Deus, para que ele participe de um culto conosco e seja tocado por Deus, né? Meu desejo profundo aqui é que o Espírito Santo ou acenda ou aumente a chama. Se você já tem, se não tem chama, que ele acenda essa chama, e se você já tem, que ele aumente essa chama por Jesus. Amém? Eu estava pensando que, pastor Oswaldo, que eu, você, pastor João, pastor Anderson,
A gente vive plugado nisso. O tempo todo é Bíblia, é Deus, é igreja, é o reino. A gente não faz outra coisa, não pensa outra coisa. Você não sabe o que é isso, você não consegue entender. Mas eu fico preocupado que algumas vezes, de repente, a gente tem que pegar algumas pessoas e dar um tranco espiritual. Você já deu tranco em carro? Ele não tem capacidade de pegar. Então, eu quero pedir em nome de Jesus, a gente pregando sobre isso, que você entre nesse assunto de uma forma, porque você está falando da pessoa mais especial da sua vida, que você se apaixone, que você saia daqui, que você pense, que você viva cada dia o Jesus que transformou a sua história, que mudou a sua vida. Então, senão a gente vai ter que chegar aqui sempre tentando empurrar você, porque você não leu, você não orou, você não testemunhou, talvez, né? Eu sei que isso tem muitas exceções, mas o meu chamado e o chamado de Deus para o seu coração, meu alerta é, por favor, não viva na sua vida dessa forma assim, né? Viva numa intimidade com Jesus constante e cada dia. Então hoje eu começo falando sobre a crucificação, cruz, onde tudo muda. Esse é o tema do mês. Contudo, começo falando de crucificação, e eu quero responder a 3 perguntas para você. São essas 3: por que é que Jesus morreu na cruz? O que a cruz significa? E em terceiro, o que a cruz implica para nós nos dias de hoje, para mim e você? Qual a implicação? O que se espera da minha vida? Quais são os resultados daquela para a nossa vida? E o que se espera? E o que Deus espera de mim e de você? Então, primeiramente, por que Jesus morreu na cruz? Vamos pensar nisso. Essa é uma pergunta que é importante demais, porque Jesus não poderia ter morrido de outra forma? Porque tem que ser exatamente desta forma. Há alguma razão especial para isso? Porque foi uma forma brutal, eu sei. E por que a pergunta que todos fazem? Porque um Deus de amor entrega o seu próprio filho para morrer de uma forma tão trágica. Você vai ver que não tem uma resposta somente, mas é um conjunto de fatores que eles se complementam. Eu quero andar rapidamente com você, só para a gente ver. Primeiro, naquela época era como as coisas aconteciam. Então, os romanos é que mandavam naquele lugar, e eles usavam a cruz para executar quem? Pessoas que eles achavam perigosas demais, e Jesus foi condenado por eles, e esse era o método da época. Mas não é coincidência, porque Deus planejou assim. Você vai entender enquanto eu estou falando desse primeiro ponto, porque Jesus tinha que morrer dessa forma. Então, primeiro, porque era assim as coisas com os romanos. Segundo, para mostrar a seriedade dos erros. A cruz era a morte mais cruel, mais feia e humilhante que uma pessoa podia passar, e brutal. Mel Gibson diz que ele tentou ir o mais próximo, e aqueles ferimentos e aquela forma que Jesus é açoitado no filme, diz que ainda não é tudo. Então imagina como eles eram cruéis demais. Mas era uma pena que era reservada para os piores criminosos, e por isso ele passa por isso. Então, morrendo assim, Jesus mostrou o quanto os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados eram sérios para Deus. Interessante, cada vez que morre alguém, e se eu estou num sepultamento, normalmente eu falo sobre isso. A morte, há 3 mortes: física, espiritual e a morte eterna, que a gente tem depois da queda. Mas a morte física é uma morte que você e eu não conseguimos encarar. Eu sei que você é preparado, eu sei que você é forte, você ama Jesus, e não tem problema, a gente não se desespera. Mas todas as vezes que a gente tem que encarar a morte, e se for de alguém ainda muito próximo da gente, especial demais, vai doer profundamente. Você vai entender assim: algo foi arrancado de mim de uma forma muito forte, demais, que é impossível descrever. Foi arrancado à força. Eu disse: Deus planejou a morte, nós passamos a morrer. Para cada vez que a gente vê alguém morrer fisicamente, seja longe ou próximo demais da gente, a gente para tudo para olhar. Espera lá, é Deus dizendo: há algo errado com a humanidade, por isso nós passamos a morrer, porque a morte começa ali. E a morte de Jesus é o mesmo alerta. Se já não bastasse a gente morrer dessa forma, que já nos avisa que tem algo errado, que estão sendo, nós não fomos planejados para morrer. Não era isso que Deus queria para a gente, não é isso que Ele desejava, mas passamos a morrer. E a morte de Jesus, que já como consequência disso também, é tão trágica, é tão dolorida, é tão cruel. Para cada vez que ela for, que acontecer, e a gente relembrar, e a gente está lembrando que Deus está dizendo assim: algo errado demais
está acontecendo com a humanidade e Deus precisa nos alertar sobre isso. Então, foi o jeito extremo que Deus encontrou de mostrar para a gente de como Ele nos salvaria, qual era a nossa condição e de como Ele nos salvaria. Uma outra questão é para cumprir também as promessas antigas, por isso acontece dessa forma. A Bíblia já dizia antes que o Salvador prometido, Ele iria sofrer, Ele iria passar por tudo isso, Ele iria morrer de um jeito específico, e a morte na cruz cumpriu essas promessas, mostrando que Jesus era mesmo esse escolhido, tanto para os judeus. A mulher samaritana, Jesus diz: eu sou o Messias, eu sou aqueles que vocês esperam. E você vai ver, pelo menos de Gênesis até, eu estou lembrando os melhores aqui, de Gênesis até, e combinando com o mais alto para mim, que é Isaías, que é 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, de nascer, está descrevendo um servo sofredor. Quem é o servo sofredor do 52, 53? Está exatamente dizendo, aquele que era raiz de uma terra seca, que surgiu assim, e sofredor, e nós achamos que tudo aquilo que ele estava passando, ele não tinha aparência nenhuma, e mostra tudo que ele passa, e pensamos que Deus estava com raiva dele, e a gente descobre que ele é o Cordeiro de Deus, e que ele estava sendo, e sofrendo, e passando aquelas coisas, 700 anos antes, por causa de mim e de você, estava sendo avisado. Então a palavra de Deus, era uma promessa de Deus, dizendo, é assim, e você vai ver essa descrição, e o que acontece na Páscoa, tem tudo a ver com isso, também para ser uma mensagem clara e pública. Tem mortes que são as escuras, tem mortes que você não sabe que aconteceram, mas Deus desejava que essa morte fosse uma morte pública, e todos soubessem. Então foi uma declaração pública, de pelo menos 3 coisas, era público, era visível, todos souberam, do amor imenso de Deus, eram as 3 coisas aqui, o amor imenso de Deus, era extremo o amor, por mim e por você, a ponto de enviar o seu filho. A justiça de Deus, Ele não ignora os erros, a falha humana. Jesus leva sobre si todo o seu pecado, o meu pecado. Ele não é pecador, mas se fez pecado, e toda a ira de Deus destinada, não para o seu filho, mas o pecado que ele representava, dizendo que Deus é justo, Ele é amor, mas Ele é justo. A justiça está, Ele não aceita o erro, Ele não pode aceitar, é contra a sua santidade. E depois a vitória que Jesus tem, porque diz que Ele enfrentou a morte e venceu. Por isso o texto diz, ó morte, onde é que está o seu aguilhão? Ó morte, onde está o seu ferrão? Pensando como se fosse um escorpião. E o que Jesus fez foi tirar o seu veneno e concluir a sua obra por nós. Foi um plano de Deus. Por quê? Jesus morre assim, é um plano de Deus. Para quem crê, para você e para mim, a gente sabe que Deus, em toda a sua sabedoria, escolheu essa forma de salvar a gente. Eu não olho Jesus como coitadinho. Você olha assim? Você pensa assim? É impossível não amar Jesus, não é verdade? Esse é o problema de hoje. As pessoas pregam homens, pregam religiões, pregam doutrinas, e tem um monte de gente com raiva de tudo isso. Eu até não condeno essas pessoas, mas quando a gente olha para Jesus e para o seu amor, saber foi plano de Deus. É duro, é difícil, mas Deus na sua sabedoria sabia como poderia tocar o seu coração, como tocar o meu coração, e mesmo parecendo estranho, foi o caminho necessário para que tudo o que a cruz significasse, ou significava, pudesse acontecer, ser realidade na sua vida e na minha vida. Então, resumindo esse primeiro ponto, a cruz foi algo real que aconteceu na história, mas ela foi usada por Deus como plano central, seu plano central, para nos salvar. Foi cheia de significados. Então a morte de cruz não é porque pessoas más amaram contra Jesus, apesar da igreja ter feito isso da época, né? A igreja mais santa e certinha usa da política, né? Veja bem, isso não é antigo, ou melhor, isso não é novo, já vem daquela época. Os fariseus usam da religião, da política e o poder religioso, crucificam Jesus, possivelmente os mesmos que estão gritando Hosana, o que vem em nome de Jesus, e os que dizem crucifica, crucifica, pessoas manipuladas, mas ele é cheio de significado para a gente entender o amor de Deus
por nossas vidas, o quanto somos especiais para Ele. Então, a gente viu por que Jesus morreu na cruz, e agora vamos ver o que a cruz significa. Vamos lá então? A morte de Jesus na cruz tem vários significados, que você já tem ali. Um deles é o sacrifício que limpa. Significou, então tem tudo isso, o que Ele fez. Agora o que? Jesus se ofereceu como um sacrifício para limpar os nossos erros, para dizer para a gente assim: você está ok diante de Deus, está tudo bem com Ele. Também a substituição é troca de lugar. Ele tomou o nosso lugar, Ele levou o nosso castigo, o nosso sofrimento, a dor que era nossa, foi por causa dos seus erros, foi por causa dos meus erros. Também é resgate que liberta. Ele pagou um preço para nos soltar, para nos libertar daquilo que prendia, as nossas falhas, nossa incapacidade, os nossos erros. A Bíblia diz que éramos escravos do pecado, e a lei que deveria nos ajudar, que eram os mandamentos que deveriam nos ajudar a amar a Deus e correr para Deus, diz que tornou o nosso pecado pior ainda, porque a gente descobre pela lei que nós somos incapazes de agradar a Deus com a nossa capacidade. Então era preciso que Ele nos libertasse, e a Bíblia diz assim, que Ele nos libertou, presta atenção nisso, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino de amor do seu Filho. O reino do seu Filho, que é um reino de amor. Isso para mim é maravilhoso. Enquanto você estava preso nas trevas e olhando, pensando na vida de escravidão de Israel, que você lembra que quando eles chega um momento que eles tinham que continuar fazendo o mesmo tanto de tijolos, e Deus cita isto, e no mesmo tempo, e não podiam mais, ninguém ia buscar e nem servi-los, eles deveriam continuar fazendo o mesmo serviço num tempo menor, e com mais coisas para fazer, e opressão, eram escravos, ele está dizendo assim, era a nossa vida. Quantas pessoas oprimidas hoje, ele diz assim, nos tirou desse lugar de trevas, de opressão, de depressão, de sofrimento, e nos levou para o reino do amor, que é o reino de Jesus. Amém, irmãos? Esse é o lugar que nos levou. Uma outra coisa, reconciliação, é ponte. A gente tem uma ponte no Brasil chamada de ponte da amizade, que liga dois países. Jesus é a ponte, é a reconciliação com Deus. Nós éramos inimigos, a Bíblia diz que os nossos pecados então eles faziam divisão, se você aceitou Jesus, entre Deus e nós. E Jesus, essa ponte de amizade, Ele reata a nossa amizade que estava quebrada. Interessante que o desejo de Deus, e a gente como embaixadores, ajude as pessoas a entenderem que Deus em Jesus quer ser o nosso amigo de volta. Amém? Puxa vida, você e eu somos essas pessoas, e essa é a nossa mensagem de salvação. Se a gente pensar, cada dia, olha, Jesus passou por tudo, esse é o desejo de Deus, é o esforço de Deus para dizer para você, eu quero sua amizade. Ele nos ama, Ele que vem na nossa direção. Mas uma outra coisa também, além disto, significa vitória total. Jesus venceu as forças do mal, o pecado, a morte, mostrando Ele é mais forte. A morte, o inferno, Satanás, nenhum poder pôde segurar Jesus, em nenhum lugar. Por isso Ele venceu a morte. Eu converso com algumas pessoas que dizem assim, eu estou fazendo um estudo de religiões, estou avaliando, estava falando de Jesus para essa pessoa, falou, estou avaliando, porque eu estou precisando disso mesmo, entender um pouco mais, para eu não quero me entregar assim de qualquer forma. Eu falei, está certo, eu posso só ter uma conversa rápida com você e talvez encurtar o seu caminho. Primeiro, Jesus não tem religião, começa por aí, não tem religião, Jesus não tem nenhuma religião, começa por aí, certo? Segundo, se você foi nas religiões ou nas pessoas que você considera essas religiões como excelentes pessoas, e foram mesmo, foram bons, eles fizeram muitas coisas, marcaram mesmo a sua época, e tem muitos seguidores, mas vamos pensar sobre todos eles, você pode pegar quem você quiser, vamos só traçar uma diferença muito básica e essencial, que é aqui, pensando na Vitória. De nenhum deles foi dito que esse é o meu filho amado que eu tenho prazer. De nenhum deles foi dito isso. Nenhum deles foi dito que ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. De nenhum deles foi dito assim, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se você quiser, a lista é grande. De nenhum.
Mas nenhum deles, todos morreram. Qual deles ressuscitou? Qual deles prometeu e disse que era um representante do Pai e garantiu vida eterna para os seus? Somente Jesus. Jesus que morreu. Então, a vitória de Jesus é maravilhosa para a sua vida e a minha vida. Eu louvo a Ele por isso. Ele venceu. E porque nenhum deles ressuscitou, mas Ele ressuscita, dizendo assim: eu venci. Por isso Ele diz: todo o poder nos céus e na terra foi-me dado. Tudo, todo o poder. Mas a Bíblia já dizia, já era dele. Tudo que existe foi feito por Ele, para Ele, por meio dele. Nada do que foi feito se fez sem Ele. Quando você vê, leu, haja luz, é o Logos, é Jesus, é o poder criador dizendo, haja. E isso é maravilhoso, porque esse poder continua hoje. Quando Jesus fala, Ele continua transformando, criando e mudando e alterando tudo. Amém? Também a prova do amor e justiça, pensando para mim e você. A morte de Jesus demonstra na cruz que Ele não tolera o pecado na nossa vida. Então não tem essa desculpa. Olha, lá na presença de Jesus um dia, né, lá no céu, eu sei que Deus é amor, Ele tem um lugarzinho para mim. Não tem. Deus não trabalha assim. Há um caminho que Ele apresentou, único. E Ele diz, esse é o jeito se você quiser. Então, ao mesmo tempo que você tem a justiça de Deus, porque Ele tem que punir o pecado, Ele não tolera o pecado, porque isso não combina com Ele, com a sua santidade, com a pureza, com a sua eternidade. Mas também Ele é justo, porque Ele oferece uma alternativa para mim e você. Amém? Eu merecia morrer, e eu não mereço o céu. Não há nada que eu possa fazer, e Ele exige isso, que seja pago. Mas Ele envia o seu Filho, por amor, que paga. Então amor e justiça trabalhando juntos por mim e você lá na cruz. Aleluia. Eu não podia, mas Ele fez. Eu nunca conseguiria, mas Ele me ama tanto, que Ele é justo e me ofereceu uma saída. Uma saída. Promessa, como eu disse, cumprida, e um novo começo. Como eu disse, desde Gênesis. Você tem lá em Gênesis dizendo que Jesus diz assim, quando Ele está amaldiçoando a serpente, e Ele diz para ela, da mulher nascerá um descendente, você vai ferir o seu calcanhar, e ele lhe ferirá a sua cabeça. E ao longo da história, você vai em vários textos bíblicos, de pessoas e épocas diferentes, outras pessoas, muitos anos diferentes, falando a mesma coisa. E quando eu falo de novo começo, o que é maravilhoso, que Deus diz assim, eu tenho uma nova aliança que eu farei com vocês. Eu fiz uma aliança com vocês, mas eu faria uma nova. Essa aliança antiga é uma pedra. Eu escrevi numa pedra. Na nova aliança eu vou dar um novo espírito a vocês, aleluia. Ele diz assim, e não mais escreverei numa pedra. Ele diz, eu vou pegar o seu coração, que é uma pedra dura, e vou transformar num coração de carne. Ele disse, e nela eu vou escrever as minhas leis. Eu não sei se você entende o que significa. Esse senhor serve uma igreja não evangélica, mas ele sentou aqui e conversamos um pouco. Ele estava falando como é especial, e ele estava emocionado, sentir a presença de Deus. É isso. Ele está numa busca, mas ele não aguentou a presença aqui. E não é o lugar. Eu espero que a sua vida seja isso. A presença de Jesus em nós altera tudo. Tem um coração, o Espírito de Deus habita dentro de mim. Ele diz, eu vou enviar o meu Espírito. O Deus Espírito Santo habita em você. Ele é o poder para viver essa vida nova, essa vida transformada. Você não pode olhar para a cruz e colocar como, mesmo sendo crentes, colocar como se fosse o nosso crucifixo que nós carregamos, só que escondido lá no coração, e só isso. Jesus nos transformou para viver uma vida nova, e dizer novo começo, que Ele quer uma velha criatura, se torna uma nova criatura, uma nova história começa na sua vida, na minha vida, e nós nos tornamos então, tudo aquilo que Ele deseja, que é ser parecido com Jesus, amém? Sétimo, também é Deus mais pertinho da gente, que está falando disso, que alguns ficam pensando, como falar que Deus sofreu, né? Um Deus solidário nesse sentido. Eu tentei entender um pouco mais.
Deus não pode ser afetado por nada, mas em Jesus Ele se permite. Em Jesus Ele se permite. Você vê um Deus assim, olhando para você e para mim, pertinho da dor. Por quê? O que a Bíblia diz? Que Jesus era Deus, e Ele se esvaziou de Deus. Ele não julgou e nem aproveitou de ser Deus. Ele se esvaziou e diz, assumiu a forma humana, e passou por tudo que você e eu, que um ser humano passa. Tudo, Ele sabe. Então Deus envia Jesus para viver no nosso meio. Há um texto que chega a dizer em Hebreus assim, que naquilo que Ele sofreu e foi tentado, Ele é poderoso. Você está entendendo isso? Eu converso com algumas pessoas, ninguém vai querer conselho de alguém que não passou nada na vida. Você não vai querer. Você quer sentar com alguém que viu, que sofreu, que venceu, que é vitorioso. Essa pessoa é diferente, ele tem uma perspectiva, ele sabe dizer. Então, se antes, eu vou dizer assim, a palavra que a gente vai aprendendo são conceitos, é uma palavra escrita, agora o que vem é que Jesus é a palavra viva, é uma pessoa. Você já ouviu isso de mim? Deus está dizendo assim, eu vou mandar uma palavra que tem vida, que é gente, que é Jesus. Então Ele vem aqui, essa palavra viva, e passa por tudo, todas as decepções, abandono, mentira, engano, traição, dor, sofrimento, tudo que nós passamos, Jesus passa, e Ele passa por tudo isso. Então é onde Deus entende, Jesus entende o que você e eu passamos. Se tem alguém que pode socorrer você, por isso que diz, o trono da graça está liberado, a hora que você quiser, é a distância de uma oração somente, vai lá, entra na minha presença e fala comigo. Já que eu estou presente em todo lugar, meu trono está em todo lugar, você pode falar comigo. Não vai precisar falar com o secretário, nem pedir para mais alguém. Fala comigo, eu estou pronto a ouvir e te ajudar, porque eu entendo você. Eu entendo você. Diga assim, obrigado Jesus por me entender. Não precisa falar, fale para o seu coração. Fala isso. Obrigado, Pai. Você me entende, você sabe tudo que eu passo, você sabe o que é melhor para mim. Algumas vezes eu quero fugir da tua vontade, mas me faz ficar dentro da tua vontade, me faz te obedecer. Então vimos porque Jesus morreu na cruz, também o que a cruz significa, e a gente vai para os finalmente aqui. Vamos para o último, que é o que a cruz implica para nós hoje, que são isso aí que você está vendo. Primeiro, a dívida enorme e os seus erros, que você e eu nunca conseguiríamos pagar, foi quitada por Jesus. Dívida paga. Amém? Amém, irmãos? Sei que Satanás quer enganar você, e ele fica fazendo, e eu lamento isso, e a nossa luta aqui é para que você entenda que não é servindo que você consegue Jesus, mas é que tendo Jesus e sendo parecido com Jesus que você serve. Então você não vem cantar, tocar, ou vir para a igreja porque você tem que pagar algo. Eu não vou dar uma flor, se for isso caso de presente para minha mulher, porque eu estou pagando algo. A gente faz isso porque ama. Não é assim que a gente faz? Não estou pagando. Jesus já pagou. E Ele está dizendo, você está livre. Não se preocupe mais, está pago. Está pago. Viva essa vida livre. Uma outra coisa que acontece é que Ele levou, o castigo que você merecia, que eu merecia. É a substituição. O que Ele foi? Ele tomou o seu lugar. Ele tomou o meu lugar. Eu tinha que estar lá. Por isso que o que é maravilhoso é que eu estou lá espiritualmente. Mas quem foi fisicamente foi Jesus. E de uma forma tão cruel, para lembrar, para quando eu olhar todas as vezes, eu dizer no meu coração, é impossível não amar. É impossível não viver para esse Jesus. Não tem jeito de não viver. Uma outra coisa, você estava preso nos seus erros e medos, e Ele pagou o resgate, Ele te deu liberdade. Ele foi lá, olha, e quitou para você, te deu liberdade, Ele te resgatou, que nós já vimos isso. Então aquele que está em Cristo diz assim, é nova criatura. Liberdade é isso. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Também você estava separado de Deus, mas agora por causa da cruz, Ele diz, você agora é amigo.
Tem um pastor da nossa igreja que se converteu assim, porque ele ouviu uma pessoa famosa da televisão, que ela não, quando ela foi falar sobre Deus, essa pessoa dizia, o cara lá de cima. E a pessoa que foi falar com ele, evangelizar, perguntou para ele assim, e daí, como é que está a sua vida com o Pai? Meio diferente, né? Você não acha? Essa é a grande diferença nossa com Jesus. Estava separado. E agora diz que em Jesus, ele diz, nós somos adotados como filhos. Você sabe a diferença de um filho e de um empregado. O empregado marca a hora, o empregado tem que seguir certas exigências, né? Um protocolo. Mas o filho, se ele entrar lá, falou, deixa ele entrar, porque ele é o filho do chefe. Você entendeu a diferença? E ele diz assim, eu fiz de você filho de Deus. Por isso que o desejo da sua vida, o meu, deve ser parecido com Jesus. Em nome de Jesus, para dessa coisinha de, não, a gente está aí se esforçando. Não, para, não vai chegar a lugar nenhum. Eu espero que cada vez que você trombar comigo, que você fale assim, eu vejo o pastor cada vez mais parecido com Jesus. Esse é o objetivo da minha vida. Não é orgulho, é para isso que eu nasci, é para isso que eu fui comprado. Ele me libertou, eu sou amigo, então posso chegar diante dele, na hora de ir dizer, paizinho, Espírito dizer assim, a gente pode dizer, papai, paizinho querido, olha a minha dor, olha o meu sofrimento, olha o meu sonho, olha o meu projeto, paizinho, não o cara lá de cima. Que coisa séria. Também você não tinha força para vencer o mal, a lei deixou claro isto. Nossa situação ficou pior, aquilo que devia nos ajudar, mostrou que a gente estava sozinho, não tinha saída. Mas diz assim, que Jesus venceu, ele venceu por você, e ele dá força. Você lembra desse texto, diz assim, vamos falar juntos, em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio de Cristo Jesus. Eu vou cortar aqui, daquele, né? Mas nós somos mais que vitoriosos. Uma vitória 1-0, mais que vitória 10-0. E Jesus te chama para viver 10-0. Aí você fala, mas eu não sou perfeito. Jesus é perfeito, sim, mas você tem que trabalhar para isso, todos os dias. Eu quero viver essa vida de mais que vencedor, em todas as coisas que Jesus planejou para mim. Você recebeu um amor intenso e tão grande, que não depende do que você faz, não depende de você merecer. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então é um presente, é totalmente de graça. E basta a gente crer e confessar. Crer em Jesus, confessar que Ele é o Filho de Deus, recebê-lo na vida. Esse é o preço que Jesus tem. Você também tem agora, em Jesus, e a implicação disso é um novo caminho seguro para se relacionar com Deus. Como é que eu sei que eu vou ser aceito? Como é que eu sei que está tudo bem? Porque Jesus já fez. Jesus diz que está tudo bem, através dele. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ele diz, ninguém pode ir ao Pai se não for por mim. É o caminho, eu já sei o caminho. Você sabe o caminho, nós sabemos o caminho. Que maravilha. Por último, você sabe que Deus entende, como eu disse lá, as dores e tristezas. As implicações são essas. O que você está vivendo? O que você está passando? O que você está enfrentando? Quais são os seus sonhos? Quais são as suas decepções? A salvação de Jesus não é para a eternidade, já está garantida. Não é por causa do céu. É vida eterna aqui e agora, todos os dias que você e eu devemos viver. Essa eternidade é aqui e agora. Essa eternidade que Deus tem para nós é que eu sou um marido melhor, eu sou marido melhor não no sentido de esforço, sou transformado por Jesus, esposa transformada, filho transformado, profissional transformado, cristão transformado. Não importa o que você fizer, você é uma nova pessoa, porque você entende agora que Jesus fez isso por você, e é isso que Ele deseja, que você viva cada dia. O resumo final então. No primeiro ponto, naquele que eu falei, eu quero resumir da seguinte forma: a cruz foi o jeito real e brutal
de execução da época, mas Deus usou isso, Ele tinha um propósito com isso. Foi para mostrar quão sério são os nossos erros, e foi para cumprir também o que Ele tinha prometido, falado na sua palavra, e também uma declaração pública, algo que todos pudessem ver, do seu amor, seu imenso amor, da justiça, da vitória que nós temos nele. No fim, esse é o caminho escolhido por Deus, porque Ele é sábio, e Ele sabe o que é melhor, mesmo que você não entenda, tudo isto, mas é um Deus de amor, que ama você, e um dia, se você não entendeu, Ele vai te explicar tudo isto. Mas eu posso dizer para você o seguinte: o que muda o meu coração é, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Mas não termina aí, diz que Jesus nos amou de tal maneira que se entregou. Não foi nada arrancado à força. Esse é o projeto, eles precisam de um Salvador. E Jesus diz: eu sou essa pessoa, envia-me a mim, eu estou pronto a fazer isso e abrir mão de tudo. Eu entendo o que significa esse amor. Segundo parte, a cruz é o ponto principal da história da salvação. Então nela o amor e a justiça de Deus se encontram, é isso que a gente vê. É o sacrifício que limpa, que a troca que nos salva, Jesus assume o nosso lugar, o resgate que liberta, a ponte que nos une a Deus, a maior prova de amor e demonstração de que Deus é solidário à nossa dor, ao nosso sofrimento, e é o começo de uma nova vida que nós temos, é o recomeço. É o recomeço. Por isso que ele fala: se você não nascer de novo, para o homem que guardava tudo, o maior religioso e mais sábio, falou: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino. É um nascimento provocado por Jesus. Amém? Por último, a cruz significa que aquela dívida impagável foi quitada. O castigo que merecíamos foi levado por Ele. Nós fomos libertados, agora podemos ser amigos de Deus. Você pode dizer assim: oi meu amigo. Pode dizer para Ele, seu coração: oi meu amigo. Mas você pode dizer mais: oi paizinho. Você pode dizer isso? Eu posso. Oi paizinho, oi meu amigo, estou aqui de novo. Na verdade a gente anda sempre junto, né? Não é assim? Ele nos libertou, nós somos libertos e agora podemos ser amigos dele, receber força para vencer o mal, ter a certeza desse amor. Nós vivemos num amor tão grande, tão maravilhoso, que é uma misericórdia que se renova a cada manhã. Há um novo caminho, e a gente está cada vez mais perto dele. Ele entende, ele sabe, tudo que passamos, ele tem o melhor para nós. Vou pedir para você ficar em pé, o pessoal do louvor pode vir. Eu vou pedir que você feche os seus olhos, e eu quero conversar rapidamente e fazer uma oração. Feche os seus olhos, pense sobre isto. A cruz é onde tudo muda. Preste atenção nisto. A cruz é onde tudo muda. Significa que a cruz transforma a nossa realidade. É isso que a cruz faz. Só que essa transformação, ela não é automática. É um presente que Deus oferece para nós, mas depende da gente desejar esse presente para a nossa vida. É assim que funciona. Então, eu e você precisamos crer. Eu já fiz isso, mas creia que Jesus tomou o lugar que era seu, que Jesus pagou a dívida que era sua, que Ele foi ferido pelo erro que era seu, que Ele morreu a morte que era a sua morte. Se você crê nisto, então eu queria pedir para você que ainda não abriu seu coração para Jesus, diga: Jesus, eu creio nisso, eu creio que você é o Filho de Deus. Diga para Ele: eu creio que você é o Filho, que você morreu no meu lugar, que era meu aquele lugar, e o Senhor esteve lá, e que eu quero que o Senhor entre no meu coração e mude a minha história. Diga isso para Jesus, ore assim para Ele. Ele te ouve, Ele está aí agora. Espírito Santo, se Deus está levando você até Jesus, você está vendo Jesus, e Ele está falando ao seu coração. Quando eu digo que a cruz transforma a nossa realidade, para você, continue com seus olhos fechados, você que tem Jesus, lembra, eu disse, o objetivo de Deus é transformar você na imagem de Jesus. A pergunta é: o quanto você se parece com Jesus?
Olha isto. Você tem que olhar para a sua vida e olhar para Jesus cada dia e ver: eu o amo mais, eu busco mais, eu quero mais. A minha vida cada vez mais é cheia do Espírito. Minha vida é totalmente controlada pelo Espírito. Como é a minha vida, querido? Sua vida não terminou no dia que você se batizou e está completo. Naquele dia começou uma caminhada com Jesus, e Ele te chama para viver uma vida intensa, aleluia, uma vida transformada, uma vida nova, todos os dias de encontro e de transformação. Todos os dias é tempo novo com Jesus para você. Jesus, Deus é um Deus de coisas novas.